Boa noite, professor. Boa noite. Primeiramente, falar desse jogo que o Ituano conseguiu o empate, né? O Galo poderia sair dessas duas rodadas com 6 pontos, jogando em casa, e agora terá um jogo fora diante do Amazonas. Teoricamente, os dois confrontos que terão pela frente, Amazonas e Chapecoense, são confrontos diretos que o Ituano pode, vencendo esses duelos, chegar ali na parte de cima. O que você da saída da zona de rebaixamento? O que você pretende, professor, visando esses próximos dois jogos, agora que o Ituano vem de 2 empates jogando dentro de casa? Bom, boa noite a todos. Primeiro, recuperar bem os atletas ali, né? A gente precisa ver. Nós teremos uma semana cheia, isso é importantíssimo, coisa que não aconteceu nos últimos 3 jogos. Faz muita falta para a gente. E em relação ao trabalho, você não consegue fazer da forma que deveria. Então, primeiramente, recuperar esses atletas. Eu falo dos atletas que saíram. O Marcinho teve um corte bem grande, o do Guilherme não é grande, é no supercílio, é super tranquilo, mas o Marcinho depois nós vamos ver porque eu cheguei a olhar ali de perto, bem grande. Ver possibilidade também de possíveis retornos que nós teremos, praticamente confirmado é o retorno do Ian Rolim, que é um reforço importante para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque eu ganho alguns reforços para nós prepararmos bem dentro das sessões que nós teremos de treinos para enfrentar esse concorrente direto que você está falando. Então, é um jogo que nós temos que preparar bem, porque jogo, aquela famosa frase que vale em 6 pontos. Professor, tudo bem? O Ituano chegou ao jogo hoje com 3 mudanças, né? Uma delas foi o Leozinho, e ele que não vinha sendo titular, entrou no lugar do Salatiel. Eu queria ouvir de você uma análise a respeito da atuação dele, um jogador que, à beira do campo ali, eu vi que você falava bastante com ele, dando incentivo, o Leozinho, dando incentivo, pé para cima. Eu queria que analisasse a atuação dele hoje. Bom, das nossas atuações, não gosto muito de falar de individual, mas assim, primeiro ponto, a gente perdeu um pouquinho da característica daquilo que nós tivemos nos últimos jogos, que é o Cauã. Eu já falei para vocês que eu não gosto de falar ausência, mas em relação à característica, no momento desse, a gente teve que jogar com pós ali, porque é um momento delicado para nós de classificação, então eu achei mais seguro jogar com ele. Então, sabendo já que nós perderíamos um pouco de poder ofensivo ali para aquele lado. O Leozinho, hoje, ele não fez uma partida onde ele poderia ter nos ajudado mais, tá? A gente espera muito mais dele, não estava numa noite muito inspirada, mas é um jogador que a gente sabe que faz a diferença, principalmente desse lado técnico, de quebrar uma marcação do lado individual. Finalizou uma bola boa de canhota, ela passou por cima. E essa coisa de eu falar muito com ele é que eu sou os jogadores mais próximos ali, né, de procurar passar as informações ao máximo, até de incentivá-los para que esses jogadores mais perto nos dê aquilo que a gente espera durante a partida. Valentim, boa noite. Boa noite. Por que o Ituano hoje não apresentou o mesmo futebol da última terça-feira? Isso se deve às alterações, como você disse, né? O Pós, o Leozinho também, ou devido ao desgaste também das viagens, jogo curto no sábado, na terça? Você acha que caiu um pouquinho de rendimento hoje? O que eu falei para eles ali na oração, ali, muito rápido, foi que nós não fomos tão brilhantes, né? Não criamos tantas oportunidades de gol como nós fizemos contra o América. Então, isso pode ter sido um pouco pela sequência de jogos, de 3 jogos em uma semana, mas nós tem esse lado não tão positivo na forma que nós jogamos contra a América, que nós fomos mais brilhantes, tivemos mais chances de gol, chances mais claras, apesar que nós tivemos 2, 3 ali que nós podíamos ter feito gol, uma com o Leozinho, de cabeça, a outra própria com o Leozinho, depois uma bola com o próprio Neto, que está voltando, está ganhando alguns minutos a mais, a gente tem que ter um pouco de paciência com ele em relação a isso. As bolas paradas também, mas nós não fomos tão brilhantes. Mas enaltecer também o quanto esses jogadores se comprometeram da nossa estratégia defensiva. Não é uma desculpa, não é tirar um pouco daquilo que nós podíamos ter feito mais, mas nós jogamos esses 2 últimos dias,
dois últimos jogos, desculpa, no intervalo de pouquíssimos dias, contra o terceiro e o segundo colocado. Professor, boa noite. Prazer, Boa noite. Luiz, da Rádio Cidade das Águas, Boa noite, de Luiz. Amparo. Perdão, desculpa. Luiz, prazer, Boa noite, da Cidade Luiz. das Águas. Minha pergunta é realmente sobre o Neto Berola. O quanto que ele está fisicamente preparado, o quanto a minutagem dele ainda é pouca, porque ele está vindo uma retomada de uma lesão, né? O que o Neto Berola também apresentou no seu ponto de vista, porque pelo jeito no jogo de hoje, ele foi muito objetivo ali pelo lado esquerdo. O Neto, o que eu falei agora há pouco, o Neto, a gente tem é gradativa eu chamo de minutos nas pernas, a gente tem que ir ganhando aos poucos. A gente está aumentando esses minutos com ele, né? É um tempo de atividade muito grande, tem todo o lado de um cuidado, não pela lesão que ele teve sim, mas pelo tempo de inatividade, até na parte muscular a gente fala. E é um jogador de qualidade, é um jogador que a gente espera muito. Mas nós temos que, eu falei do seu colega antes, a gente ter paciência e ele ir ganhando aos poucos esse número maior de duração dentro de cada jogo. Valentim, boa noite. João Boa Ferretti, noite. da Rádio 98 FM. Hoje a gente teve a estreia do Jonathan, que era artilheiro Sim. ali do Paulista Sub-20, e você vem trabalhando muito com os jovens. O Vinícius Pós teve a titularidade hoje, o Cauã também. Como que está sendo esse trabalho no Ituano, que é um clube que é conhecido por revelar muitos jovens? Como que está sendo trabalhar com esses meninos? O Léo Isidoro foi relacionado também, o Matheus Rocha vem sendo relacionado. Como que é esse trabalho com os meninos? E o que você achou da atuação do Jonathan, um pouquinho mais específico? Eu sempre trabalhei nos clubes meus clubes anteriores, tive a oportunidade de dar as primeiras oportunidades para vários jogadores, alguns deles que nem treinavam no profissional. Então, eu sempre gostei de mesclar muito essa garotada que está vindo aí com muita fome, que tem qualidade. Esses jogadores que você citou são jogadores de qualidade. O Jonathan, por exemplo, é o artilheiro do time do Sub-20. Então, eu sempre gostei e sempre, quando eles vêm treinar com a gente, eu sempre falo para eles. Alguns deles estão tendo a programação já do profissional, muito até pela ausência de vários jogadores. Se eu não me engano, 11 jogadores estão no departamento médico nosso, por lesões mais sérias até. E eles têm que estar prontos, né? Porque são jogadores com valências interessantes, físicas, técnicas também. E em relação ao jogo dele hoje, ele lutou, buscou ali, quase fez um gol numa jogada de escanteio. Vai servindo como experiência também para ele ganhando essa minutagem também no lado do profissional. Obrigado, Boa noite, Alberto. Obrigado a gente. todos.